Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciando, o nosso terceiro trimestre e falando a respeito, o tema vai ser sobre a Babilônia e o nosso tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. É o pastor Douglas Roberto que vai trazer o estudo dessa revista, nós já vimos em outras ocasiões e vamos também com esse tema, ser abordado por ele, e eu espero que realmente que seja uma bênção nas nossas vidas. Falando sobre a questão da Babilônia, a gente vê mais de 200 vezes falando a respeito da Babilônia, mas aqui no caso a gente vai tratar desse tema, mas no sentido não geográfico, geograficamente falando, mas como mais uma questão simbólica, o que vem a ser a Babilônia nos dias de hoje. Existe a Babilônia local, Como que é isso? O que representa a Babilônia nos nossos dias? O que representa a Babilônia na igreja? Então é justamente sobre isso que nós vamos ver. Vamos tratar desse tema no livro de Apocalipse e vamos ler Apocalipse 17. A nossa primeira lição trata de a igreja diante do espírito da Babilônia. O nosso textuário, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A nossa verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então veja que falando a respeito de Babilônia, falando a respeito dessa verdade prática, que a igreja ela deve permanecer firme e ela não deve negociar essa verdade que é a palavra de Deus com nada que se oponha a ela, porque claro, se nós estamos falando da Babilônia, e Babilônia, simbolicamente falando, é tudo que é oposição à palavra de Deus. Então a gente, a igreja precisa estar firme. Então esse estudo, ele não tem o objetivo de se aprofundar tanto nessa revelação do livro de Apocalipse, mas até porque levaria muito mais tempo, para a gente poder realmente absorver tudo. Mas esse tema seria mais um alerta para a igreja, do tempo em que nós estamos vivendo, do que representa verdadeiramente a Babilônia. Então veja, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 7 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A nossa palavra-chave, Babilônia. E o nosso primeiro tópico, Babilônia e os seus significados. E aqui nós temos 3, a grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, e mistério, a grande Babilônia. Bem, aqui de primeira mão, vamos ver que cidade foi essa Babilônia, A Babilônia realmente existiu. Foi uma cidade-estado muito poderosa, por muito tempo ela esteve reinando, que foi um império. Ela esteve aqui na Terra, porque não está mais, há 19 séculos antes de Cristo. E justamente localizada na Mesopotâmia, fazia parte do berço da civilização. E ela era reconhecida como um império tão poderoso nas áreas políticas, econômicas, sociais, culturais. Então foi um império realmente muito poderoso, mas também foi uma sociedade a qual foi muito violenta, uma sociedade espiritualmente imoral, com muita imoralidade sexual, com muita idolatria, com muita violência, com
tudo que era de oposição ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Era uma sociedade politeísta, né? Onde aí havia a ideia e o reconhecimento e a adoração de muitos deuses, o qual ou a qual, né, a Babilônia, a gente sabe que veio sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu, justamente para a destruição pelo seu pecado contra Deus. E o povo hebreu esteve aí no exílio por muito tempo, por muitos anos. E é justamente o que a gente vai ver, né? Quando não tratamos hoje mais dessa questão geográfica, mas simbolicamente falando, né? A ideia espiritual da Babilônia. Ou seja, a Babilônia também, como a gente quando fala que seria tudo que representa a oposição às coisas de Deus, né? O nome de Deus. Então, como a Babilônia ela caiu, ela foi destruída, esse império não existe mais, mas ela é reconhecida, ou seja, tudo que se levanta contrário ou de oposição a Deus se reconhece como uma Babilônia. Então, no tempo que Jesus Cristo esteve aqui na Terra, e aí o país, né, a Roma, então era aquele que era opositor, aquele que era contra Deus. Então, Roma também foi conhecida como Babilônia. Ou seja, seria como nos dias atuais, nos nossos dias, o que a gente poderia reconhecer e chamar como Babilônia, né? Muitos chamam como Babilônia, muitos chamam, pois também poderia ser outros lugares, mas, por exemplo, a cidade dos Estados Unidos, Los Angeles, né, que é tudo aquilo que é opositor, quando se trata da imoralidade sexual, né, de tudo que é espiritualmente imoral, toda a idolatria, toda a violência. Então, onde você vê que há essa atitude, né, de oposição da fé cristã, aí existe uma Babilônia. Então, seria esse simbolismo, né? Então, o que ocorre é que você mesmo pode perceber, né? E muitas vezes a gente até fala, né? Poxa, isso aqui está parecendo uma Babilônia. E aqui, né, onde eu vivo, tem um programa que fala sobre casais, né? Um casal, alguém que está buscando alguém para se relacionar, para se casar, né? Para estar, né, fazendo parte aí num relacionamento amoroso. E então são vários casais, né, nesse programa. E eu fico observando, né, a mentalidade das pessoas. Então, hoje, qual a mentalidade, moralmente falando, ou de moralidade sexual? Ou seja, todos os casais, né, uma grande parte de casais que vão aí, seria quando você vê um homem que chega e está buscando alguém, né, para se relacionar. O que acontece? Claro, homens e mulheres, mas normalmente com toda a aceitação possível, é um homem que busca outro homem, e aí eles vêm, conversam e tal, uma mulher que busca uma mulher, quando é um homem com uma mulher, né, que seria o normal, o que eles querem e desejam em seus relacionamentos é que sejam esses relacionamentos abertos, ou seja, estão juntos, mas, olha, você pode ter quem você quiser, a mulher pode ter quem ela quiser, ou seja, não tem nada, ou é muito difícil você encontrar, né? Quando você encontra casais que dizem, eu sou do tempo antigo, né? Que seria justamente essa fidelidade um ao outro, um homem e mulher, e essa fidelidade. É como que isso que é algo raro, é algo difícil de se encontrar e algo que é um pouco que as pessoas não veem com bons olhos. Então, essa seria, digamos assim, uma mentalidade babilônica, né? Por quê? Porque Deus não está presente, porque há uma oposição da fé e essa imoralidade sexual. Então, é justamente tudo que a gente vê, inclusive quando a gente fala também a respeito da idolatria, porque a idolatria não é somente como a gente pensa, idolatrar a santos, ter santos. É idolatria? É também, mas a outra idolatria que a gente tem visto muito hoje atualmente é essa adoração ao próprio homem, né? É quando você se olha no espelho, quando você adora ao homem, né? Você
né? O ser humano de uma forma geral. Ou seja, você tira o seu olho, né? O seu olhar daquilo que é divino, né? Você tira o seu olho do Deus que é o Deus criador, que é o Deus que sustenta todas as coisas, que é o Deus que precisa ser adorado, e você coloca essa adoração ao homem, que é a criatura. Então, tudo isso, de uma forma geral, seria o espírito de Babilônia. Então, quando o Apocalipse, né, quando Deus revela a João, aí na ilha de Patmos, e a gente vê muito, a gente vai focar nesse capítulo 17, quando fala sobre essa prostituta, né, e há 3 termos que se fala a respeito, que são porne, que é prostituta, porneu, prostituir-se, e porneia, prostituição. E aí a gente vai encontrar esses termos em Isaías 23:15, Jeremias 2:20, Oséias 2:5. E quando nesse próprio texto a gente vê aqui falando, né, que essa prostituta se assenta sobre muitas águas, sobre nações, ou seja, é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Não é algo pontual, é como se muitas nações, muitas potências, né, muitos países, estão como que consumidos, estão como que envolvidos nesta prostituição, né? Nessa prostituição espiritual. Então, quando a Babilônia, né, tem esses seus significados, que é a grande prostituta, que a gente vai ver aqui, né, a mulher e a besta escarlata, o mistério, a grande Babilônia. Então, o que se trata isso? Quando aqui a Bíblia, né, fala sobre que essa prostituta, ela se veste com ouro, pérolas, escarlata, ou seja, coisas finas, coisas caras, tesouros, né? É sobre isso que aqui Apocalipse fala. E o que representaria isso? Isso representa o que a gente tem visto muito hoje, que é esse poder econômico, que é o materialismo. Então, por exemplo, na Europa, em muitos países, né, cada vez mais o materialismo é o que está governando, né? Esse poder que as pessoas têm, essa visão do poderio humano, como se o ser humano tivesse todo o poder e todo o controle de todas as coisas, e cada vez mais o homem, ele tira os olhos de Deus para colocar sobre essas coisas terrenas, né? E a gente sabe que Jesus disse, olha, o homem, você não pode amar a Deus e as riquezas, né? Ao materialismo, você tem que escolher ou Deus ou Mamon, né? Que seria a oposição a tudo que é de Deus. Essa ideia que se diz, né, aqui no texto sobre mistério, e diz que está sobre a testa, interessante porque naquela época as prostitutas, elas tinham um nome escrito na testa, né? Então era algo que era normal naquela época. E aqui é justamente algo que é colocado como algo que é conhecido, né? E é quando aqui o anjo, ele revela, né? E a gente tem então aqui essa revelação de que essa Babilônia não é uma localização, mas é justamente a ideia, o simbolismo, o que representa. Por isso que a igreja, ela precisa estar muito atenta, porque a igreja, né, se nós formos perceber, pouco a pouco ela está se deixando envolver por essa Babilônia, por essa pessoa, né, por esse simbolismo, quando muitas vezes ela vai abraçando a ideia daquilo que não é essa confiança em Deus, não é esse reconhecimento. Então, é uma mescla que é muito poderosa, né? Não reconhecer o poderio de Deus, não reconhecer os atributos de Deus, não reconhecer de que Deus está no trono, não reconhecer e não ter essa consciência de que cada dia mais se acerca a vinda de Cristo. A gente precisa ter isso muito, muito claro em nossa mente, né? Jesus está voltando. A gente precisa trazer isso sempre à mente, porque é algo como se a gente tivesse hipnotizado. Então a gente precisa saber que o diabo, cada vez mais, ele sabe, e ele sabe muito mais que nós, que a vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo, está próxima. Então, de todas as formas, e a Bíblia fala que muitos daqueles que são escolhidos poderia, inclusive, ser enganados, né? Muitos vão, né, como que
ser enganados. Então a gente precisa estar muito nessa ideia de, olha, buscar a Deus, se santificar, né? Tá realmente com essa consciência de que o diabo, ele já foi destruído, e a gente tem que saber isso muito claramente. Jesus já derrotou o diabo na cruz. Agora só falta a vinda de Cristo e fazer o que tem que ser feito, né? A justiça que precisa ser feita, né? Porque hoje a Bíblia diz que o diabo já no mundo, o maligno já no mundo, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a gente precisa reconhecer isso. E agora, com essa vinda de Cristo, é quando o diabo vai ser apartado, né? Separado. Ele e os anjos, justamente para ser cumprido aquilo que Jesus já tinha dito antes. Agora a questão é, como está a nossa vida? Temos buscado a santidade? Temos realmente nos aproximado mais de Deus? Temos tido essa consciência? Temos buscado aquelas pessoas que estão indo para o inferno, que precisam saber de Jesus, que precisam reconhecer Jesus no seu caminho? Como estamos vivendo a nossa vida? É essa que é a pergunta que temos, né, que nos responder e com muita humildade, com esse reconhecimento dessa necessidade de Cristo em nossas vidas. A nossa sinopse primeira diz: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. E a gente vai para o espírito da Babilônia. Então veja aqui, olha, vamos para o espírito da Babilônia, que é o nosso segundo tópico, mas olha que a sinopse antes, né, falando do espírito da Babilônia, é uma cultura completamente contra Deus. E nós temos esses 3 subtópicos, que é no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. E o que a gente pode aprender dessas 3 questões aqui? Então veja aqui, quando se fala desse primeiro tópico, né, que é no sistema religioso. Então veja bem, aqui em 2 Timóteo 3, 2 a 4, nós lemos assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então veja, esse texto, Timóteo, ele já fala tudo, né? E quando se diz justamente no sistema religioso, é porque essa prostituição espiritual, hoje, em muitos cultos, as pessoas elas estão adorando muito mais ao homem, né? Ao seu próprio ego, a quem ela é, e tirando o foco de Deus, tirando o olhar de Deus, tirando o olhar de Jesus. Eu tenho visto, inclusive, uma explosão no YouTube, algumas pessoas que estão pregando a palavra, né? Uma jovem que fala, dá a ideia que está falando de Jesus, mas ela está falando sobre o poder da mente, sobre o se adorar a si, a confiar em si, e não é o que a Bíblia fala, né? E eu fico vendo como que as pessoas estão indo atrás disso, dessa facilidade. As pessoas não têm observado, porque quando uma pessoa ela está pregando, quando ela está ensinando a palavra, e ela não fala de Jesus, ela não glorifica o nome de Jesus. Então a gente precisa ter esse olhar atento sobre o conteúdo de uma pregação, sobre o conteúdo de um ensinamento. A gente precisa saber que Cristo tem que estar no centro, é Jesus no centro. Por isso não pode ser o ego, né? O egocentrismo, o eu no centro, né? O valorizar o homem. A gente ama, né, o próximo, como diz Jesus, mas em primeiro de tudo a gente ama a Deus. E aí sim, eu amo a mim, como eu me amo, eu tenho que amar o próximo, mas primeiro de tudo eu preciso amar a Deus. É claro, se eu não amo o próximo, então, como é que eu posso dizer que amo a Deus? Então, o meu foco não pode ser no homem, mas em Deus, né? E a gente vê como as pessoas estão valorizando muito mais os programas,
valorizando muito mais a artista, valorizando muito mais o tema da mensagem, né? Tudo que não vem, né, de encontro, ou que vem de encontro àquilo que me faz bem. Por isso que Timóteo, o livro de Timóteo fala, né, que os homens nos últimos tempos estão querendo como que sentir cócegas, né? Coisas que faz bem ao ego, né? Que faz bem a ele, não algo que vai realmente me levar a uma santidade, né? Uma vida de santidade a Deus, uma vida de entrega a Deus. Existe um texto, ele está em inglês, mas fala sobre $3 de Deus, né? E aí, do que significa isso? É como que se você estivesse comprando Deus, sabe? Você não quer a totalidade de Deus. Você quer um pouquinho de Deus. Você não quer tanto de Deus a ponto de que você tenha que perdoar, a ponto de que você tenha que dar mais do que você gostaria de dar. Então, nesse texto, nesse poema, $3 de Deus, é justamente isso. Se você tivesse que dar 100, que seria o todo, seria uma entrega total. Mas nesse poema, a pessoa diz, olha, eu só quero $3 de Deus, né? Como se você estivesse comprando, né? Eu quero poder deitar na cama e estar tranquilo, ou estar tranquila em relação àquilo que eu preciso fazer. Então, só 3. Eu não quero que Deus esteja tão metido na minha cabeça a ponto de que eu tenha que mudar tanto a minha forma de viver, a minha forma de pensar. Então, só $3 de Deus, né? Então, a gente precisa pensar o quanto de Deus você quer na sua vida. Então, é por aí que tem que ser a nossa reflexão. Já no sistema político e cultural, o que a gente tem visto hoje? A ideologia de gênero, né? A liberação do aborto, tudo que é politicamente correto, tudo aquilo que a gente sabe e reconhece que não é agradável a Deus, não é correto diante de Deus, mas a gente segue porque é o politicamente correto, né? Ou seja, não é nadar contra a maré, é seguir a maré. Então, o que é que a gente vê hoje no mundo que não é de acordo com aquilo que o Senhor ensina, mas que até os cristãos, né, têm se deixado levar? Então, por isso que eu digo, essa lição é mais um alerta para que a gente possa despertar e não ser contaminado com aquilo que tem sido o ritmo do mundo, sabe? A gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque a vinda de Cristo está perto. E Deus, quando Ele volte, Ele vai encontrar muita gente dormindo. E a nossa pergunta é, eu quero estar dormindo ou eu quero estar alerta, né? E a gente precisa realmente... Tem uma passagem, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, e eu li todos os livros, né, das Crônicas de Nárnia, e tem uma parte do livro que me encanta, que é justamente de um personagem que se chama Paulama, e existia aí nessa parte desse texto, dessa história, ele não era um ser humano, ele era de uma outra classe, mas tinha umas crianças que estavam com ele, e existia aí uma mulher que, na verdade, ela representava o diabo, era um dragão, mas estava com essa forma de mulher, inclusive vestida com uma roupa verde, né? E aí bem com essa ideia de dragão. E então, o que ocorria era que ela, quando se aproximava, ela como que deixava uma aura de como que a pessoa ficava como hipnotizada. E muitas vezes é isso que tem acontecido na igreja, tem acontecido nas nossas vidas, sabe? Você começa a deixar de ler a palavra, você começa a deixar de ler, de fazer suas orações, você começa a deixar de ir à igreja, de escutar a palavra, você começa a deixar a sua vida de santidade, você começa, não é tão importante assim, depois eu faço, sabe, deixa sempre para depois, para lá. Então é como que você vai deixando as coisas, sabe, como se você estivesse numa onda, sabe quando você está na praia, e muitas vezes, né, os nossos pais ou aquelas pessoas que estão com a gente, cuidado com a onda, hein, cuidado, porque às vezes aqui é traiçoeiro, quando você pensa que está aqui na borda, né, no raso, quando você vê, você já está lá no fundo, e a hora quando você olha que você quer voltar, você não consegue. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa estar alerta, precisa despertar. E nessa história, tanto as crianças como esse Paulama, tinha uma fogueira no quarto, na habitação deles, e então esse
esse cheiro, sabe, essa aura, porque, claro, esse diabo estava por aí, mas com outra forma, e é justamente essa Babilônia que a gente não percebe que é esse dragão, que é esse inimigo, e a gente vai começando a aceitar as coisas, e a gente precisa ter esse olhar crítico. Isso não está certo, isso está errado, né? Então a gente precisa saber o que é que a palavra de Deus ensina. E no caso, nesse texto, esse Paulão, esse personagem, porque eles já estavam quase dormindo e sendo tragados pelo inimigo. Então, quando ele, que tinha um pouco mais de força, veio na mente dele, não foi por acaso que esse personagem está aí, ele colocou a mão no fogo, e quando ele coloca a mão no fogo, então queima. E esse queimar desprende um cheiro que não é tão agradável. E foi justamente isso que fez eles despertarem desse sono. E é justamente isso. E eu digo a você, o que nos desperta desse sono é a palavra de Deus. Hoje o que mais se tem falado é leia a palavra de Deus. Eu tenho certeza que no seu espírito você já deve ter escutado. Leia a palavra de Deus, mergulha na palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. É essa palavra que vai fazer com que nós não sejamos absorvidos por esse espírito da Babilônia. E claro, no sistema econômico é o materialismo, né? É o poder, é a autossuficiência, é a ideia de que você não precisa de Deus, é a ideia de que você se basta, né? Então é essa visão que a gente tem visto e tem tido, né? É as pessoas deixando sempre Deus para segundo plano. Depois eu busco Deus, depois eu me preocupo com as coisas de Deus. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, né, que trabalha, que é da Colômbia, trabalha na Alemanha, e ela estava falando justamente isso, né? Que ela pensa em Deus, mas no momento o pensamento dela é jovem, né? É uma pessoa jovem que está pensando ainda, quer ter uma família, mas é uma pessoa que ainda está pensando na questão material. Não é que seja errado, tá? Mas o errado aí é deixar Deus para segundo plano. Porque ao mesmo tempo que você está aqui hoje, pode ser que você não esteja, e você está sempre pensando, né? Tenho que trabalhar, tenho que conseguir dinheiro, tenho que conseguir as coisas que eu preciso, que eu necessito, a casa, o trabalho, não sei. E Deus, onde fica Deus, né? Ou seja, é você pensando, eu me basto, né? É a minha, sou eu. Olha, o ego, novamente. É tudo que você faz, Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus, você fazer com Deus como seu parceiro, como aquele que está ao seu lado, é isso que vai fazer a diferença. É o confiar em Deus, né? Então, é dessa maneira, não é essa fome, esse desespero pelo materialismo, porque a nossa vida é assim. Então, Deus, Ele é o mais importante, porque quando você tem Deus, você tem tudo. E quando você tem tudo e não tem Deus, você não tem nada. E a nossa sinopse: o espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, político, cultural e econômico. E o nosso terceiro tópico e último é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica. Formar o caráter de Cristo e aguardar a volta de Cristo. Então é assim que tem que ser a nossa posição diante desse espírito, né? Então aqui, olha, a palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e é da expressão doxia, do verbo dokeo, com sentido de crer. Ou seja, é estar, como eu falei, né, reafirmando a sua fé, né, vivendo as coisas de forma correta, de forma agradável, de forma que você saiba que o que você está fazendo é inegociável, se tem tudo a ver com a palavra de Deus. Não, isso eu não negocio. A minha fé eu não negocio. Eu posso até perder coisas, trabalhos, amizades, mas a minha fé em Cristo em primeiro lugar. Isso é inegociável. É assim que a igreja precisa caminhar aqui na terra, sabendo que a Babilônia está instalada e a igreja precisa ter essa visão. Primeiro eu, né? E eu sou a igreja. E depois igreja no coletivo, né? E nós não negociamos a nossa fé. Nós precisamos ser oposição
contra a Babilônia, contra tudo que é contra Deus. A gente não pode se deixar abraçar, a gente não pode se deixar envolver pelo sistema mundano. A gente precisa ter ciência de que nós estamos numa batalha, porém essa batalha já foi vencida. Amém? Formar o caráter de Cristo, que é justamente isso, né? O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Aí, no caso, seria o que Paulo ensina em Romanos, metanoia. Ou seja, ainda há tempo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você é cristão, em algum momento você teve uma mudança de mente, né? Metanoia, no grego, mudar de caminho, mudar de rumo. E então, o que acontece é que muitas vezes nós começamos a caminhar com Cristo, mas às vezes a gente deixa esse espírito de Babilônia tomar conta da nossa vida. E é hora de mais uma vez entrar em ação a metanoia, né? Como diz lá em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. É essa metanoia, é reconhecer o pecado, olha, eu estava caminhando nesse caminho de pecado, mas eu não quero porque não é digno de Deus, né? Eu quero ter uma vida limpa, uma vida santa, uma vida pura diante do Senhor, porque o Senhor está aqui, o Senhor é digno. Então, nesse momento, nesse ponto, é o metanoia, é mudar a nossa mentalidade. E por último, aguardar a vinda de Cristo, né? Por quê? Porque a vinda de Cristo é a meta, é o foco. Então precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, que Jesus está às portas. E não precisa se dizer mais nada, né? Cristo está voltando e como que ele vai encontrar a sua igreja? Como que ele vai encontrar a sua vida? Então é hora, é momento de se arrepender, né? Nunca é tarde, é parar diante do Senhor, pedir a Deus que entre no nosso coração, que realmente faça morada. Eu quero aprender mais de Deus, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero, porque todo olho verá, né? A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho vai se dobrar e toda boca vai confessar que Jesus é o Senhor. Então a questão é, aqueles que conhecem, glória, aleluia, vai falar isso com muita alegria, mas aqueles que desprezaram o Senhor Jesus, aqueles que deram as costas para Jesus, também não vai ter força, vai cair de joelhos. E a boca dessa pessoa vai confessar, e esse olho vai ver Jesus vindo nas nuvens, com poder e com toda a glória. Então, vale a pena viver Jesus aqui? Vale a pena viver Jesus aqui. Então, é isso que a gente aprende nessa nossa primeira lição, falando a respeito da Babilônia, né? Que a igreja realmente seja oposição contra a Babilônia, que seja realmente um farol da palavra de Deus aqui na terra, aqui nesse mundo, aqui nessa geração. Amém? E a nossa sinopse, nossa terceira sinopse, que diz: espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. E a nossa conclusão: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo, Lucas 21, 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Ensinar a doutrina bíblica, Mateus 28, 20. Formar o caráter dos discípulos, Gálatas 4, 19. Santificar-se para a vinda do Senhor, Hebreus 12, 14. Meu querido, então, é isso, que a gente siga crescendo aí na palavra do Senhor, né? E se você é professor, não esqueça que eu vou deixar aqui o vídeo com 3 dinâmicas para auxiliar você aí, tá? Dentro dessa lição, ok? E, como eu disse, né? Que a gente tem essa mentalidade de realmente aguardar ansiosamente a vinda de Cristo, porque os dias são maus, mas a igreja, né, Cristo já venceu, já derrotou o diabo, e nós, como cristãos, precisamos santificar nossas vidas cada vez mais, realmente, né, nos guardar de tudo aquilo que é impuro e glorificar a Deus nas nossas vidas. Amém? Então, é isso, um beijo grande. Não esquece, deixa a sua curtida, hein? E vamos aí até a próxima lição, ok? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.